Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre um filme da Netflix chama Milagre no Paraíso. Conta a história nesse filme de uma família onde tem pai, mãe e três filhas. Eles são muito religiosos, daquele que frequenta a igreja sempre. É muito importante para eles a fé. Uma noite, uma das filhas ah, começa a gritar de dor e chama a mãe. A mãe vai e percebe que a filha está vomitando muito. E daí começa toda a história. Essa menina tem uma doença incurável. Todos os médicos, por onde ela foi, tudo que a mãe tentou fazer, mas o pai, para que ela sarasse, não teve jeito. Até que ela descobriu que tinha um médico, ela era do Texas, e lá em Boston tinha um médico que era muito famoso porque ele era pediatra e cuidava desses tipos de doenças mais difíceis. E ela entrou na fila de espera porque lá era muito concorrido e ela aguardava e ela pedia e ela ligava todos os dias, nunca tinha uma vaga para a filha dela. E a filha ia só definhando, ela muito doentinha e a barriga dela crescia porque o intestino dela não funcionava e uma parte do estômago também não funcionava. E a mãe um dia falou pro marido dela: eu vou para Boston. E não deu outra, ela foi. Chegando lá, ela foi para o hospital com a menina e foi direto na recepção. A pessoa da recepção, uma pessoa muito bondosa, mas mesmo assim ela não podia fazer nada, porque era só com hora marcada. E ela não tinha um horário para ela. E a menina, a recepcionista, ficou muito comovida, ela ficou com muita dó. Olhava para a mãe chorou lá na recepção, olhava para a menininha e ela falava: mas não tem jeito, eu trabalho aqui só 2 semanas e eu não posso fazer nada. E ela: tá bom. Aí ela vai para um restaurante comer. Mas a filha, chegando lá, a a menininha, sem querer, derruba um copo. E vem uma pessoa muito mal educada, imediatamente vem uma outra, muito gentil, muito gente boa, sentou com elas, conversaram com elas, uma pessoa maravilhosa. E marcou para elas fazer um passeio. A mulher era toda estabanada. A porta do quarto do carro não abria, atrás não tinha jeito de sentar no banco traseiro porque era cheio de quincalharia. Enfim, ela foi apresentar a cidade para elas e falava: isso é tal coisa, aquele ali é papapá, aqui é onde mora o Tom Brady, o meu príncipe encantado. E ela muito divertida, levou elas num aquário e aonde a menina ficou encantada com os peixes. E naquela hora que elas estavam ali no aquário, o telefone toca. Aquela secretária havia conseguido uma vaga para ela. Tinha uma consulta marcada para o outro dia. E ela foi. No outro dia, ela pegou a filha dela e foi para o hospital. O médico extremamente um anjo do céu, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito competente e muito alegre, divertido. Ele fazia o sofrimento das pessoas amenizarem. Mas quando ficava ele e a mãe, ele falava, era um caso sem solução, não tenho o que eu posso fazer para ela. Então, para que melhore para ela não ficar com aquela sonda gástrica que ela alimentava pelaquela sonda, ele falava que ela deveria tomar um remédio que tinha muita contraindicação e elas deveriam ir sempre para Boston para ter o acompanhamento. E assim eles o fizeram. O pai ficou na casa trabalhando com 2 filhas, ele era veterinário, e durante esse processo todo,
a mãe falava assim: cadê esse Deus? Cadê esse Deus que deixa uma menina inocente sofrer tanto? Cadê ele que não faz nada? Às vezes ela sentava e falava: Deus, aonde está você? Você não me ouve? E ela foi perdendo a fé. Ela era muito devota, ela era muito dedicada à igreja, ela foi perdendo a fé, porque ela estava vendo a filha dela morrer e nada acontecia para melhorar. Enfim, ela afastou da igreja, ela não queria mais falar em Deus. Achava que Deus tinha abandonado e estava sendo injusto com ela, com a filha dela, com a família dela. Chega um dia que o médico fala que não tem mais nada para fazer pela menina, que ela poderia voltar para a cidade dela, ficar junto com a família. Claro, ele falou isso para a mãe dela. E elas voltaram para casa. Despediu daquele anjo bom, aquela menina que levou elas no aquário, aquela coisa toda. Enfim, elas voltaram para casa. Chegando lá, a irmãzinha dela mais velha tinha muita saudade dela, que elas jogavam bola, ela subia em árvore, e enfim. O que que aconteceu? A irmã mais velha chamou ela, lá na frente da casa delas, tinha uma árvore centenária de mais de 100 anos, e ela tinha um oco dentro do tronco. E ela falou: vamos subir na árvore? Quantas vezes a gente já subiu? A menininha disse: eu não posso. Ela falou: pode sim, você dá conta. E elas subiram. Sentaram num galho, aquele galho começou a quebrar. A mais velha falou: afasta, vai para aquele buraco ali do tronco. O que que aconteceu? Ela caiu dentrinho da árvore. Aí veio toda aquela parafernália, médico, corpo de bombeiro e tudo que você pensar para poder socorrer aquela criança. E acontece que havia repórter, havia todo mundo para dar cobertura naquele episódio. Enfim, conseguiram salvar a menina, tirou, levou para o hospital. E quando ela voltou do hospital, a fizeram um check-up nela, tudo, voltou do hospital, não. Quando ela estava lá no hospital, o médico fez um check-up e falou que a menina não tinha fratura nenhuma. E não tinha escoriações, não tinha nada. Na hora que o pessoal estava ali para salvar, para tirar a menina de dentro do tronco, a mãe voltou a rezar. Ela ajoelhou, pôs a mão no tronco e todas as pessoas que estavam ali começaram a orar. E antes da menininha cair ali dentro do tronco, antes dela subir ali na árvore com a irmã, ela viu uma borboleta azul que entrava no tronco da árvore. Enfim, quando a menina voltou do hospital, que o médico falou que ela não tinha nada, que ela estava muito bem e tudo nela funcionava perfeitamente. O que que aconteceu? A mãe resolveu levá-la lá para aquele médico lá de Boston, aquele que era um muito camarada. Chegando lá, ele olhou todos os exames, ele fez todos os batalhões de exame e não deu absolutamente nada. Tava tudo funcionando, tanto o estômago, o intestino, tava tudo, a barriguinha dela que era muito inchada, tava normal. As roupas que não servia já servia. E a menina falou, a mãe falou, o senhor tem uma explicação para como que isso aconteceu? Ela falou, ele disse, não, na medicina a gente chama isso, chama aquilo, papapá, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Enfim, ela volta para casa com a filha completamente curada. Ela não precisava de remédio, ela não tinha aquela barriga crescida, ela não precisava de mais nada, ela voltou todas as atividades. E o pai, mas a mãe não entendia o que tinha acontecido com ela. A mãe chamou ela estava brincando de bola com a irmã, e disse assim: você nunca me contou o que aconteceu. Eu não queria contar. Muita gente não vai acreditar. Aí ela contou para a mãe que quando ela caiu, ela saiu do corpo, lá dentro do tronco. Ela via ela deitada e saiu. E ela foi para um lugar maravilhoso,
cheio de flores, águas transparentes, nuvens, aquela coisa. Sabe aquela história quando as pessoas falam que fica entre a vida e a morte? E ela falou que ela passou por essa experiência. E ela disse também que ela falou com Deus. E Deus tinha dito para ela voltar. Falou, não é só a hora. Você vai voltar e você vai estar sarada, vai estar curada. E aí ela contou para a mãe. Eu fui curada. Eu nunca mais vou ter isso. E a mãe voltou à fé da mãe e ela acreditou sinceramente que a filha havia recebido um milagre. Aí ela vai na igreja, lá na igreja tá cheio de repórter, tá cheio de... Porque a história foi uma comoção, todo mundo falava sobre essa história. Muitos acreditavam e muitos duvidavam, achavam que a menininha estava mentindo. Quando a menina ficou no hospital lá em Boston, ela tinha uma companheirinha de quarto e eles não acreditavam em Deus. Mas ela deu uma gargantilha que tinha um crucifixo, ela deu para aquela menina. Essa menina acabou vindo a óbito, ela morreu. E essa que acreditava em Deus, acreditava que ela ia sarar, apesar que tinha dias que ela achava que era melhor morrer. Enfim, a mãe foi lá na frente dar o testemunho. Quando ela terminou de falar o testemunho dela, muita gente falava, ela pode estar inventando, não sei o quê. Lá no meio da multidão na igreja, um homem levantou, era o pai daquela menina companheira de quarto. E ele falou que acreditava na história da Ana. A menininha chamava Annabelle, mas falava ela de Ana. E ele falou que ele havia conhecido no hospital, que o estado dela era terminal, que ela ajudou muito a filha dele, e ele acabou dando testemunho para ela, para ajudar e mostrar a veracidade daquele fato. Enfim, tudo termina a mulher dizendo o seguinte, que existe várias maneiras de Deus falar com a gente. Várias maneiras dos anjos comunicar com a gente. E foi mostrou o menininho que era amigo dela da escola, todos fugiam dela porque ela não podia brincar, tinha um menininho que preferia ficar com ela, era um anjo. Aquela mulher lá que mostrou o aquário lá em Boston, outro anjo. Aquela enfermeira, a recepcionista que conseguiu uma vaga para ela, outro anjo. Aquele médico, a outra enfermeira que ajudava. E ela falou que basta você olhar para você ver que existe anjos. Eles estão aí. Coisas que você recebe, vivencia e você nem dá valor, são anjos. É a maneira que Deus tem para falar com a gente, que Ele está com a gente. Por mais que a gente não acredite, Deus está conosco. Ele trabalha na hora dele, do jeito dele. Ele manda anjos para nos ajudar. É um filme que eu chorei várias vezes, é um filme maravilhoso, é um filme que eu recomendo. É tudo amarradinho, tudo direitinho. Esse filme é uma história real que no final do filme mostra a verdadeira Ana, a verdadeira mãe, o verdadeiro pai e as irmãs. Então é uma história real, que realmente aconteceu esse milagre. No mais, se você não tem fé, começa a acreditar que existe anjos, que existe Deus. No mais, muito obrigada, deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sininho, deixa seus comentários e no mais, muito obrigada, tchau, tchau.